Sóstenes Marquezine, membro efetivo do Comitê Gestor Nacional de Sustentabilidade do Poder Judiciário, vice-presidente do Instituto Global ESG, conselheiro da OAB-DF e representante do Conselho Federal da OAB na Comissão Nacional para o ODS da Presidência da República. Então, com muita alegria, meu colega, advogado também, passo a palavra para a sua exposição. Muito obrigado, doutor Sóstenes. Obrigado, conselheiro. Boa tarde a todos e todas. O conselheiro já me deu um recado e penso que é almoçar logo. Mas eu quero cumprimentar o conselheiro Badaró, uma grande liderança da advocacia, né, atuante, por isso está nesse cargo, nessa posição. E, em nome do conselheiro Badaró, cumprimentar o sistema de justiça, nas pessoas também do nosso presidente do Conselho Federal da OAB, presidente Beto Simonetti, presidente Sarmento, que muito me honra, né, também por ter dado a missão de representar o Conselho Federal da OAB na Comissão Nacional do ODS da Presidência da República e também poder falar nesse contexto aqui hoje. Agradecer a confiança do nosso conselheiro Grande Feliciano, e na alegria também que estamos construindo isso de forma longa, né, passo a passo, e construindo algo robusto, deixando um legado para a posteridade. Conselheiro, hoje é a representação de um seu trabalho histórico como professor, como jurista, como juiz, como desembargador, como ministro, uma série de situações que o conselheiro representa. Parabéns aí por toda essa articulação de hoje, refletida muito na abertura deste evento. Um evento muito simbólico, oficial do Poder Judiciário, no contexto da COP30, o maior evento climático do mundo, a representação que envolve todos os países. E eu quero, na verdade, nesse ponto final aqui de fala, uma fala tão rica, um painel tão enriquecedor, parabenizar as falas de todas as colegas aqui dos demais países, o professor Gabriel, que deu uma aula, inclusive, aqui, muito grande, sobre esse contexto brasileiro. E o meu papel aqui, talvez, no final, seja de reforçar e consolidar essa diretriz que o conselheiro sempre fala, que é a visão de um Estado sustentável. Tudo isso que nós estamos falando aqui remete a termos uma visão de políticas e diretrizes que sejam conjunturais. Políticas e diretrizes que não se percam entre um governo ou outro, que nós estamos tratando de algo realmente a ser consolidado de forma conjuntural. E aí eu trago, na verdade, a leitura de 4 considerandos que tem na portaria que institui a Rede Nacional de Sustentabilidade do Poder Judiciário, uma iniciativa do conselheiro Feliciano, justamente que demonstra o quanto isso está na conjuntura sistêmica do Brasil de forma conjuntural. Ou seja, primeiro, nós temos que observar como isso nos traz a partir da Constituição Federal Brasileira, a nossa Carta Magna. E aí, os preâmbulos trazem 4 artigos que lidam justamente o artigo 37, o artigo 170 e 225, que tratam justamente dos princípios da administração pública, da ordem econômica e do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ou seja, esse é o primeiro preâmbulo dessa portaria que instituiu a Rede Nacional de Sustentabilidade, justamente para demonstrar que a nossa própria Constituição Federal, a Constituição Cidadã, ela já traz ali essa responsabilidade que tem que ser cumprida por todos os agentes de Estado, por todos os poderes, por todos os órgãos. Então, isso demonstra que o poder público ele deve se impor como um dever à coletividade. O conselheiro reforçou isso muito hoje na abertura, o dever de defendê-lo, de defender esses princípios, essa ordem econômica, esse meio ambiente equilibrado, e de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E aí eu rememoro de uma das nossas primeiras reuniões com o conselheiro, em que, quando estávamos estabelecendo os 20 princípios do SG, ele reforçou muito a importância de trazermos o princípio da proteção intergeracional, né, conselheiro? Justamente que é garantir que as decisões de hoje sejam sustentáveis para as gerações futuras, promovendo equidade e preservação socioambiental. Então, outro princípio que está de forma muito ordenada e estruturada no sistema de justiça e no Poder Judiciário é justamente o princípio da proteção intergeracional. O quanto cada um dos juízes, desembargadores e ministros que estão aqui hoje, estão nos ouvindo aqui também de forma virtual,
e aprendendo aqui nesse painel, em todo esse evento, cada decisão ela não tem um impacto só de hoje. O juiz ele deve observar o impacto futuro de cada uma das linhas que estão escritas ali, a ponto, inclusive, do professor Gabriel ter trazido como cases e como experiências, né, votos significativos e votos relevantes que foram tratados no sistema de justiça. Outro considerando e outro preâmbulo importantíssimo é justamente a Agenda 2030 da ONU, que, na verdade, ela foi internalizada no Brasil através de um marco de cooperação Brasil-ONU. Nós também tivemos a oportunidade de participar desse marco com todas as agências da ONU aqui no Brasil. Esse marco hoje ele remete ao período de 2023 até 2027. Ele é quinquenal, na verdade. Ontem ainda nós estávamos tratando isso com o Ministério das Relações Exteriores, porque existe a revisitação de todas as diretrizes, as metas e indicadores da Agenda 2030 da ONU, na medida que ele foi internalizado no Brasil a partir das realidades em que os rincões do Brasil, as regiões brasileiras também vivem. Então, tratar da Agenda 2030 da ONU, tratar desse marco de cooperação Brasil-ONU que internaliza os indicadores e as metas em nosso país, e tratar também a partir dessa comissão interinstitucional que a Presidência da República instituiu, que é a Comissão dos ODS, como eu disse, representa o Conselho Federal da OAB nessa comissão, representa o Instituto Global UCG também nessa comissão, é de fato trazer isso como diretrizes que devem ser cumpridas e não como diretrizes voluntárias, né, a partir dessa visão mundial. Por isso que também, na agenda do SG 20+, nós instituímos como princípio 13 o alinhamento das métricas do SG às métricas do próprio ODS. Ou seja, tratar o desenvolvimento do meio ambiente, das políticas sociais, da diretriz de governança, alinhada às políticas dos ODS. Não são políticas ou diretrizes que são autônomas ou que são concorrentes entre si. Na verdade, elas devem ser parametrizadas para que o Brasil e toda a sociedade civil e os arranjos possam cumprir isso. Trazendo aqui uma outra visão do terceiro considerando, justamente remete à linha do tempo, né? Remete justamente a importância do raciocínio lógico para a estruturação das políticas públicas. Então, quando nós entendemos ali, compreendemos da importância para o Brasil, do que aconteceu no dia 21 de agosto de 2024, quando os três poderes instituíram o Pacto pela Transformação Ecológica, e o quanto isso é significativo, sobretudo no contexto brasileiro, em que tem diversas nuances na relação entre os poderes, uma estrutura gigantesca para mover, não é mover um jet ski, é mover um transatlântico. Então, na medida que institui um pacto pela transformação ecológica, nós estamos definindo políticas e diretrizes que não é se, mas é quando determinados órgãos, determinados poderes devem cumprir algumas orientações que estão ali estabelecidas. Então, eu trago aqui luz ao que foi falado também pelo professor Gabriel, a importância de estudarmos na academia, de estudarmos em todos os poderes, cada um dos servidores envolvidos no sistema de justiça, em todos os demais poderes, o que tem ali em cada palavrinha daquele pacto pela transformação ecológica, porque é o que está movendo os três poderes a partir daquilo. No dia 21 de agosto, foi feito esse pacto, Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário, e logo mais a isso, 2 meses depois, 3 meses depois, 21 de outubro de 2024, já sob a liderança e a condução do conselheiro Guilherme Feliciano, o Poder Judiciário se movimentou e criou um pacto sequencial. Foi o Pacto Nacional do Poder Judiciário pela Sustentabilidade. Nós só estamos aqui hoje sentados porque nós estamos cumprindo diretrizes desse Pacto Nacional do Poder Judiciário, que instituiu a Rede Nacional de Sustentabilidade, que instituiu agora, muito recentemente, o Comitê Gestor Nacional de Sustentabilidade do Poder Judiciário, com todas as representações dos tribunais, e aí também tenho a honra e a responsabilidade de estar falando aqui hoje, pela primeira vez, em nome desse comitê, constituído recentemente. Tivemos uma reunião ainda antes de ontem, para alinhar com os membros que estarão na condução desse trabalho nos próximos 5 anos, justamente para que essas diretrizes estejam de forma muito latente e consciente na visão de cada um que executa no seu dia a dia. Esse pacto, hoje nós estamos na segunda conferência, porque justamente, naturalmente, tivemos a primeira, e ela foi no ano passado. Essa conferência já trouxe muitos resultados para o Brasil como um todo.
eu quero aqui destacar, já seguindo ao final, o legado de Kofi Annan, o nosso Instituto Global ESG e o Movimento ESG na prática. Ele que trouxe o manifesto, e aí, como eu falei, da importância de ter a estrutura, a linha do tempo e o raciocínio lógico para entender as políticas públicas. O manifesto ESG na prática e o movimento ESG na prática, ele se estrutura também baseado a partir justamente do Pacto pela Transformação Ecológica e do Pacto Nacional do Poder Judiciário para instituir os 20 princípios norteadores do ESG. Essa pauta que ela traz o protagonismo para a sociedade civil organizada, ela traz o protagonismo para a academia, e nós instituímos 20 princípios para nortear isso. Justamente um deles que eu citei agora recentemente foi o princípio da proteção intergeracional. Mas eu poderia citar outros e, quem sabe, fazer um painel para cada um desses princípios, porque ele remete à complexidade do próprio ser humano. Então, nós trouxemos aqui a necessidade, no princípio 1, por exemplo, da simplificação e integração normativa. Então, por isso que nós trouxemos para o Congresso Nacional a necessidade de se estabelecer um marco regulatório do ESG, mas esse marco regulatório do ESG que não necessariamente reflita a mais leis ou a mais normas, mas a compreender numa única plataforma tudo que já existe de normas, de decretos, de portarias, de leis que impactam direto ou diretamente na pauta do ESG, do desenvolvimento sustentável. Então, nós temos feito isso dentro desse Conselho de Simplificação e Integração Normativa, em parceria com a BRIG e com toda a sociedade civil organizada. Outro princípio muito importante é a sustentabilidade para todos os portes e setores. Como aplicar isso, não apenas para as grandes empresas, mas aplicar isso, sobretudo, para as pequenas e médias empresas do Brasil, que a grande massa, a grande densidade que nós temos, é o que move aqui a Justiça do Trabalho, o que move todo o Brasil como um todo. Eu poderia citar cada um aqui, mas eu gostaria de convidá-los a conhecer essas diretrizes do ESG20+, no site esg20.org, em que lá nós trazemos como nós estamos abordando isso em parceria com a Embrapa, a partir da parceria com a Economia Circular e Cadeias Produtivas Sustentáveis, como nós estamos abordando isso em parceria com a AGU, a partir de um conselho que lida justamente com instrumentos fiscais e tributários sustentáveis. Olha, o Brasil tem tanta coisa positiva a falar, só abordar instrumentos fiscais e tributários sustentáveis, nós já trazemos aqui a nova diretriz que o Brasil criou, uma vertente da transação tributária sustentável. Estou falando de bilhões que podem ser negociados com o fisco e com o governo a partir do compromisso assumido pelas empresas e pelas instituições com relação às diretrizes do ESG. Posso aqui trazer também a governança ética e transparente, a nossa parceria muito estratégica agora com o Tribunal de Contas da União, também com a CGU. Eu quero já trazer as boas novas aqui, que no dia, agora também na COP, nós fomos absorvidos, nós fomos, na verdade, assumimos mais um desafio enquanto Instituto Global ESG e Movimento ESG na prática, que é de apoiadores institucionais e do Comitê Gestor do Pacto Brasil pela Integridade Empresarial da CGU, a Controladoria Geral da União, que traz aí também diretrizes muito importantes aí no contexto da governança do poder público. Eu convido também aos senhores e senhoras a conhecer essa política do Brasil, justamente Pacto Brasil pela Integridade Empresarial. Então, como eu falei, eu poderia falar sobre cada um dos princípios, mas eu quero destacar a importância dele no contexto empresarial. Aí eu cito aqui a Paola, nossa rede de cooperação internacional, chegou recentemente da China, estava no Equador, teve uma missão muito grande também agora ao México, então ela está rodando o mundo. Na verdade, eu nunca sei onde que a Paola está, para tratar, na verdade. Às vezes eu tenho que perguntar no WhatsApp: Paola, você está em que local do mundo agora? Para que a gente possa conversar, justamente porque não tem como abordar o ESG, não tem como abordar o desenvolvimento sustentável sem essa conexão que é promovida aqui num painel como esse. Então, remetendo ao que eu falei, do legado de Kofi Annan, foi que nós estruturamos toda essa política do ESG20+, a partir, primeiro, de reconhecer quem instituiu isso no mundo. Quem instituiu isso no mundo foi lá em 2004, nós temos que preservar a história do legado de Kofi Annan como primeiro homem negro e africano a conduzir a Secretaria-Geral da Organização das Nações Unidas. Ficou quase 10 anos, cerca de uma década à frente das Nações Unidas, e preservar o legado de Kofi Annan, colocar toda essa diretriz do ESG20+, a partir da visão do Kofi Annan, traz para nós um senso de responsabilidade muito grande, para dizer que o ESG é desenvolvimento sustentável não são 2 dias, não são 20 dias, 2 meses, 2 anos, são 20 anos dessa política, e a política sustentável, ainda mais
mais décadas ainda a fio, justamente para que possamos trazer essa engrenagem multissetorial para a aplicação e desenvolvimento do ESG na prática. Então, o que eu quero aqui é reforçar justamente essa visão do Estado sustentável, essa visão de consolidar as políticas e diretrizes de formas conjunturais no Brasil, para que cenários como esse que a professora Nora falou aqui na apresentação dela, a importância do Poder Judiciário ter a real compreensão da palavra limite, e de colocar limite na atuação dos servidores públicos, de colocar limite na atuação dos órgãos, é de uma responsabilidade muito grande, né? O poder da caneta, poder, por vezes, mudar o curso do rumo que o planeta está conduzindo. Essa é a importância de estarmos aqui hoje, conversando no âmbito do sistema de justiça, no âmbito do Poder Judiciário, que é protagonista dessa pauta da sustentabilidade e por isso que é protagonista aqui da COP30 também. Então, eu quero aqui reforçar o papel da sociedade, o papel da advocacia, o papel do sistema de justiça, de forma muito integrada, e aí conectar o Instituto Global ESG, o Movimento ESG na Prática, que é o apoiador institucional oficial também do evento de hoje, ao lado do LACLIMA, essa instituição gigantesca, justamente para que possamos, cada qual que está aqui, compreender a importância que tem nessa engrenagem, no dia a dia, para que essas políticas sejam consolidadas. Eu agradeço a honra de estar aqui no dia de hoje e a importância de equilibrar, como foi todo esse painel, os cases, né, mas também as diretrizes, para que possamos compartilhar experiências, ações, mas também considerações práticas em todas as políticas e diretrizes conjunturais para o Brasil. Muito obrigado, Conselho Badaró, Conselho Feliciano, Sistema de Justiça, Poder Judiciário, como todos que estamos aqui. Obrigado, doutor Sóstenes. É uma alegria ver seu ímpeto proativo, provocando um debate incisivo e pragmático de efetividade, lembrando bem também do artigo da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, do consequencialismo, e agora o consequencialismo ambiental e a força do juiz, o poder do juiz e a responsabilidade do juiz como efetivador de política pública por meio do judiciário, que é talvez um dos seus maiores protagonistas. E, conselheiro Feliciano, agradecendo ainda mais a participação de Vossa Excelência, eu comecei a moderação falando da expressão latina sapere aude, né, que é atreva-se a saber. E nessa linha, venho terminando, que é a hora de emanciparmos mesmo a ignorância, trazer os tomadores de decisão à razão e, como o doutor Sóstenes falou muito de tempo, eu lembrei de uma expressão antiga romana que falava que o tempo conduz a verdade pelas mãos, mas nós não temos tempos. Não temos tempo. E, para finalizar, aí fazendo propaganda para os aqui visitantes estrangeiros, o escritor que eu mais gosto, depois de Machado de Assis, que é meu conterrâneo, Guimarães Rosa, eu não vou deixar de colocar para vocês, no Grande Sertões Veredas, eu estou sem água, desculpa, um belo trecho que diz: eu atravesso as coisas, e no meio da travessia não vejo, só era entretido na ideia dos lugares de saída e de chegada. O Senhor sabe, a gente quer passar um rio a nado, e passa, mas não dar na outra banda é num ponto mais embaixo, bem diverso do que em primeiro se pensou. O real não está na saída e nem na chegada. Ele se dispõe para nós, no meio da travessia. E é a travessia de todos os países que, no meio desse caminho, trocam experiência e, infelizmente, vêm os problemas climáticos acontecendo, e o ponto de chegada só é a salvação do planeta para as novas gerações. Muito obrigado. Com as considerações finais do moderador deste painel, do Dr. Rodrigo Badaró, damos por encerrado
este painel, já convidando todos para fazermos um intervalo de 1 hora para o almoço e, em seguida, retornaremos com a programação desta segunda Conferência Internacional de Sustentabilidade do Poder Judiciário. Muito obrigado pela presença.